Ah, tá certo. Tá, tá certo. Bom dia de novo, turma. Vamos para o nosso segundo bloco agora. É, Francilene e Luísa Beatriz Maria Alice, no MIT, Heróis, Heroínas da Resistência. Bora lá. Então a gente agora vai para a parte um dessa aula 13. Ela está dividida em duas partes, tá? Provavelmente eu preciso fazer só uma pausa, mas aí não vamos ter intervalo. E aí eu deixo a gravação de aves e mamíferos. Então a gente vai estudar agora o filo cordata, os tetrápodas. Então os vertebrados que têm quatro patas, quatro membros, dois pares de patas. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nesse primeiro bloco, desculpem, eu tô que tô, né? Tô meio a pulso assim, mas nós vai. Nós consegue. A gente vê agora nessa primeira parte anfíbios e répteis, para não ficar ainda mais exaustivo, tá certo? Então, estamos aqui no filo cordata, subfilo craniata, eles têm crânio, e superclasse tetrápoda, lembrando que agora a gente vai ver anfíbios e répteis. Lembram desse esquemão de classificação de três subfilos dentro do filo cordata? Então a gente viu urocordata, cefalocordata e vimos a superclasse peixes, piscis, do subfilo craniata, agora há pouco no primeiro bloco. Nesse bloco, a gente vai iniciar aqui com anfíbia e reptília, duas classes da superclasse tetrápodes, né? Possuidores de quatro membros, evoluíram dos peixes com nadadeira lobada. Encerrei lá a aula do último bloco falando disso, aquela nadadeira lobada parece uma mãozinha com um punho, um braço, e revestido, né, por uma nadadeira. Isso aconteceu mais ou menos há 395, quase 400 milhões de anos atrás, num período devoniano. A gente vai falar agora de uma história evolutiva muito importante, que é a conquista do ambiente terrestre. Quais foram as características que possibilitaram que aqueles peixes com nadadeira lobada, estranhões, né, peixes como fósseis vivos, como selacanto, que fizeram a transição, né, perderam essas nadadeiras e exporam suas patinhas e puderam caminhar em solo terrestre. Né? Então, a conquista do ambiente terrestre que foi feita pelo primeiro grupo de tetrápodos, que são os anfíbios. Aqui o tio Márcio deixa uma colinha contando essa história. A gente não tem tempo, esse tempo todo para o MIT, né? Então estou só resumindo para vocês a história de colonização do ambiente terrestre. Vejam que aqui nesse grande cladograma, nesse esquema evolutivo, aves e répteis estão juntos, compartilhando um ancestral comum que existiu mais ou menos aqui no final do Paleozoico, né, aproximadamente 300 milhões de anos atrás. Mas essa grande irradiação dos tetrápoda está aí há quase 400 milhões de anos aqui nesse ponto onde os anfíbios e todos os outros, né, répteis, aves e mamíferos nessa ordem, eles compartilham ancestral comum. Veja aqui mais ou menos a 395, 400 milhões de anos, exatamente nesse ponto. Os seres que vêm antes, os vertebrados, cordados que vêm antes, estão aqui, né, há mais de, por volta de 550 milhões de anos, são esses grupos aqui, então, de peixes, ostracodermos, placodermos, e peixes ósseos, né, de nadadeira lobada, que são os ancestrais comuns desse primeiro grupo de vertebrados terrestres, que agora saem do ambiente aquático. Veja que todos os outros eram aquáticos, aqui os grupos que a gente estudou no bloco anterior, e vão conquistar o ambiente terrestre. Essa é a grande evolução do reino animal, é o grande passo evolutivo. Deixei dois cladogramas aqui, duas filogenias, né? Para o nível superior a gente estuda
nessa sequência. Mais ou menos essa história tem aí quase 400 milhões de anos, e os dinossauros, aquele grande grupo de répteis, né, aqui, onde eu estou passando o mouse, eles vão aparecer mais ou menos aí há 150 milhões de anos. Veja que tanto nessa filogenia, os répteis e as aves compartilham um ancestral comum, tá? Quanto aqui também a gente consegue ver que aves derivam dos dinossauros, de um grupo de dinossauros chamado Archaeopteryx. Vou encerrar esse bloco falando disso. São as aves primitivas. Mas esse evento de evolução está aqui na posição 5, há mais ou menos, como eu falei, 150 milhões de anos. Porém, 220 milhões de anos atrás, já existiam os mamíferos, os primeiros mamíferos primitivos, que eram derivados aqui também de um ancestral comum com um outro grupo de répteis, tá? Então, reparem nessa historinha. Nessa historinha evolutiva que é contada, e a gente agora, né, está falando aqui de uma coisa que aconteceu, de um evento, né? Os peixes mandibulados, os peixes com nadadeiras lobadas já existiam há 420 milhões de anos atrás, e aqui por volta de 350 milhões de anos atrás a gente tem os anfíbios primitivos. Vejam que eles lembram assim como que um peixe, um girino, é um peixinho com cauda e patas, no lugar de nadadeiras, não é assim? Então, o estágio de larva dos anfíbios já ainda tem reminiscências na morfologia, no padrão corporal, com os peixes de nadadeiras lobadas, né? Esses peixes mandibulados. Aqui um resumo das classificações, né? Então, a gente está aqui nesse clado das 4 patas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Né, eles estão dentro de um outro grupo, tem um ancestral comum aqui com o clado de nadadeira lobada, dos peixes ósseos, o clado dos mandibulados, que inclui os cartilaginosos, e o grande clado dos vertebrados, que inclui lá a lampreia, e dos craniados, que inclui o peixe bruxa, como a gente viu, e finalmente, o grande clado do filo cordata, que começa com os anfióxos cefalocordados e as assídeas, os urocordados. Cadeira me trollando, bora nós. Então, a conquista do meio terrestre, gente, se dá basicamente assim. Então, esses peixes nadadeira lobada, veja, essa nadadeira é radiada. São os peixes que a gente consome, a maioria. A nadadeira lobada é assim, ó, de novo, tá? Então, um pouco diferente. E aí vem essa nadadeira, ela vai sendo modificada em patinhas mesmo, e esses animais conseguem conquistar o ambiente terrestre, né? Que aí é uma possibilidade de exploração de vários nichos do ponto de vista ecológico. Os animais, então, têm uma grande radiação adaptativa com o surgimento de muitas espécies se adaptando, colonizando o ambiente terrestre nas suas variadas condições. Padrão básico do corpo, então, é ter os 4 membros, fazer uma locomoção terrestre. Então, tem um esqueleto dividido em esqueleto axial, essa porção da coluna vertebral, que inclui pescoço, craniata, inclui a mandíbula, mandibulata, e o esqueleto apendicular, que são os membros, as patas, tá? 2 pares, 4 patas. Os elos perdidos nessa transição, então, desde os peixes de nadadeira lobada, com 8 dígitos, 8 dedos, 7 dedos, 6 dedos, vão perdendo dedos, 5 dedos, e finalmente os anfíbios com 4 patas, né, e 5 dedos, que são mantidos aqui nesse elo evolutivo. Muitos desses outros peixes aí foram extintos há um tempão, tá? Com 8 dedos, 7 dedos, 6 dedos, tá certo? Aqui um quadro, pessoal, resumindo e comparando peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Detalhe aqui para respiração e hábito, que tem muita relação, né? Então, a gente estava no ambiente aquático, nos peixes, claro que a respiração é branquial. Agora a gente vai para os anfíbios, que tem na fase de larva, ainda dependência da água, do ambiente aquático, a respiração branquial, e no ambiente terrestre, cutânea e pulmonar,
Alguns fazem as duas, inclusive. Então, pelo tegumento, pela pele, entre aspas, porque quem tem pele mesmo é mamífero, tá? E a respiração pulmonar, os pulmões. Aí depois os répteis pulmonar, aves pulmonar e mamíferos pulmonar, sendo que os répteis ainda tem alguns de habitat aquático, tá? Mas aves e mamíferos não, a gente está falando de ambiente terrestre. Então, falar agora dos anfíbia. Os anfíbios, essa classe anfíbia dentro do filo Chordata. Então, os anfíbios são esse tá aqui um grupo externo, né? O grupo irmão de todos os outros tetrápodas. O que acontece aqui? Minha apresentação está me trollando, mas vamos nós que a gente vence, ó. O que acontece aqui? O anfíbio tem um ovo não seco. É porque isso é uma tradução complicada. É que assim, todos os outros répteis, aves, mamíferos têm um ovo seco. Professor, mamífero tem ovo? Não, calma. Mamífero não tem ovo, porém a gente tem uma célula ovo que é o desenvolvimento, como começa o desenvolvimento do feto, do embrião, depois o feto na barriga da mamãe, tá? Aí é uma outra história. Mas guarda essa informação, o ovo do anfíbio ainda é mole, úmido, não tem casca. Eu quero que vocês lembrem assim, ovo sem casca, anfíbio. Ovo com casca surge nos répteis, vai continuar nas aves, e nos mamíferos não tem essa casca, é uma outra condição, mas é um ovo que não é seco, tá? Não é úmido como o dos anfíbios. A gente chama esse grupo de ovo com casca, ovo seco, de aminiotas, tá? Então todos eles aqui, exceto os anfíbios. Lembrem disso. O ovo seco, tal do ovo amniótico, ele tem 4 anexos embrionários. Olha a importância, estamos encerrando a disciplina, olha a importância do estudo da embriologia. O tempo inteiro a gente está usando dado embriológico para estudar os animais. Então, o ovo seco, basicamente, ele vai ter essa casca externa, e esse ambiente aqui azul, que é a cavidade amniótica, o amnion, isso amortece impacto, isso protege, dá uma proteção, é um ambiente aquático, né? É líquido, tá? Então protege ainda mais o embrião, que tem esse córeo por fora, essa membrana externa, e por dentro o saco vitelínico, o alantóide, o cordão umbilical, ligando, né, esses elementos ao embrião propriamente dito. Isso acontece em répteis, aves e mamíferos. O alantóide, então, ele serve como uma fralda que armazena excretas, né, tudo que não presta do embrião, e o saco vitelínico tem um alimento, tem nutrientes, né, vão chegar os gases aqui, o oxigênio para a respiração, onde no córeo, essa membrana na cor rosa, acontecem as trocas gasosas, né, casca e atmosfera. Então a casca fica nessa interface. O amnion, como eu disse aqui em azul, ele dá essa proteção mecânica e um amortecimento para impactos, por exemplo, né? Então, esses animais conseguem conquistar o ambiente terrestre, especialmente por essa condição. Porém, o clado anfíbia, essa classe anfíbia, o nome já diz, duas, biovida, duas vidas, uma parte da vida na água, outra parte no ambiente terrestre. Então eles são o primeiro filo dos cordados a fazer essa transição da vida marinha, aqueles peixes nadadeira lobada, para o ambiente terrestre. Porém, essa transição não é completa, já que eles precisam do ambiente aquático para a reprodução. Lembrar que o ovo deles é não seco, é um ovo que ainda depende da água, tá? Então, basicamente, na metamorfose, você tem aqui uma perereca, uma rã adulta, ela põe os ovos, formam-se os girinos, que respiram por brânquias externas primeiro, depois brânquias internas, e aí uma rãzinha jovem, que ainda tem cauda, repare, que ainda lembra o peixe, né? Só que no lugar de nadadeiras tem patas, e só são 4, com 5 dedos, e a rãzinha por último, tá? Aqui um resuminho, né? Maroto, mais animadinho para vocês estudarem. Aqui os grandes grupos de anfíbios, vamos falar de cada um deles daqui a pouco. Tem uma característica importante aqui, que é a pele úmida, viscosa, sem escamas, né? Eles perdem as escamas que os peixes tinham. Os membros são destituídos de garra, embora tenham os dedinhos, e as formas terrestres podem ter formas terrestres e de água
doce, graças ao fortalecimento da coluna vertebral, ao desenvolvimento de ossos e músculos nas pernas, nos membros. E essas pernas sustentam e servem, claro, para a locomoção, deslocar o corpo com maior eficiência, muito maior eficiência que as nadadeiras, que serviam no ambiente aquático e agora já não servem mais no ambiente terrestre. Todos são ectotérmicos e são carnívoros. Então, não regulam a temperatura do corpo, se mantém mais ou menos como a temperatura do meio externo, meio ambiente. Vamos estudar agora os grandes grupos, tá? Então, a ordem Anura, onde estão rãs, sapos e pererecas. A gente chama eles de acaudata. Eles não têm cauda. Então, essa é a principal característica. Na rã, a pele é lisa, no sapo ela é bem rugosa, e na perereca tem esses dedinhos, né, com a membrana interdigital entre os dedos, né? Então ela tem uma superfície de adesão maior, salta muito mais, tá? A ordem Caudata, ou seja, possui cauda, também chamada de urodela, os urodelos, que são as salamandras, esses bichinhos bonitinhos, mas nem tanto, às vezes, como esse camarada aqui. E a ordem Gimnophiona, são os ápodes. Ápodes quer dizer não tem pata, não tem pé. É o exemplo da cobra cega. Cobra cega é anfíbio. Cobra de duas cabeças é réptil, esquamata, parente de cobras e lagartos. A respiração é cutânea, tá? Vocês vão trabalhar isso no Google Forms, vão aprofundar muitas dessas coisas, então alguns slides aqui eu vou passar bem rapidamente, tá, gente? Até pelo avanço do nosso horário. Então, basicamente, capta o oxigênio, libera CO2 pela cutícula, nessa interface aqui, uma superfície sempre úmida, né? Eu lembro que a pele dele, né, o corpo, o tegumento é úmido, né? E aqui embaixo é o epitélio, as células dos tecidos onde passam os vasos, tá? Então as trocas pela pele úmida, glândulas que produzem muco, né? E o mesmo sistema que minhocas e lesmas. Alguns vão ter pulmão, como um sapo aqui, e pele, né? Então vou fazer cutânea e pulmonar, respiração. Nos urodela, nas salamandras, é principalmente pela pele úmida, e nos girinos é sempre branquial. A circulação aqui, diferente de um peixe, que ela vai num só sentido, veja, o sangue venoso e o sangue arterial. Aqui ela tem uma fecundação, uma circulação já dupla, né? Então, no coração, 2 átrios e um ventrículo, onde os sangues se misturam nessa interface, vou mostrar no slide seguinte. Os sangues aqui se misturam, tá? Então aqui o sangue com oxigênio ele volta para o coração e o sangue com gás carbônico aqui em azul vai para o pulmão, tá? Aqui está o pulmão aqui em cima, então essa conexão pulmão-coração fazendo a troca de gases, né? Aqui os átrios e no ventrículo ocorre a mistura de gases. 2 átrios e um ventrículo. A fecundação sempre externa, os gametas são liberados na água. Olha a ousadia deles aqui, né? O casalzinho namorando, e os ovinhos aqui a milhão, já aqui em aumento, né? A gente vendo. Então, essa parte, os gametas são liberados na água, o desenvolvimento é indireto, o girino, no caso, é a larva. E lembre-se, respiram por brânquias. Agora vamos falar dos répteis, classe Reptília. São os amniota, de novo, eles têm um ovo seco, com casca, tá? Um ovo amniótico, isso acontece em todos os grupos daqui em diante, répteis, aves e mamíferos, o ovo pode então ser colocado na terra, né, depositado no ambiente terrestre, não tem mais aquela dependência com a água. Então isso libertou os primeiros répteis do ambiente aquático, e claro que aí eles foram colonizar diferentes ambientes, inclusive desertos, né? Muitos répteis, cobras, lagartos, estão presentes em ambiente desértico. Então esse é um processo evolutivo importante de independência da água, e claro que o ovo é o grande
é a grande aquisição evolutiva nessa história, tá? A gente tem essa divisão aqui, o clado sinápsida, são mamíferos, não põem ovos, né? E os anápsida, que são as tartarugas, cágados, jabutis, e os diápsida, que são os crocodilos e lagartos e serpentes. Desse grande grupo de crocodilos surgem, nesse clado também estão os dinossauros e os arqueoptérix, um grupo de dinossauros que tinha ali o equivalente a asas, membros anteriores transformados em asas e com penas e com garrinhas nas mãos, tá? Como a gente vai ver, que deram origem às aves. Por isso eles têm aqui um ancestral comum dentro desse grande grupo dos Archosauridae. O cladograma do livrinho de vocês está postado, eu não lembro, senão vou colocar agora à tarde, tá, gente? Para ajudar vocês com a atividade. Mas com os slides vocês também conseguem fazer. Agora eu aconselho que vocês olhem o livro, consultem o livro também, tá certo? Então, de novo, muita coisa aqui eu não vou poder aprofundar. Não vi o que o Matias estava falando. Reprodução das cobras. Sim, Matias, aqui é pouquinho, filhote. Estamos chegando lá. Então, o répteis, primeira coisa, não existem como grupo filogenético. É um clado, um agrupamento artificial. É um grupo artificial. Ah, professor, você está confundindo tudo. É que répteis e aves juntos formam um agrupamento natural com ancestral comum a partir de análise de DNA, análise filogenética. A gente chama saurópsida esse grande grupo aqui em amarelo, que é esse ovo aqui, ó, onde eu estou circulando. Ele inclui quelônios, jabuti, tartaruga, papá, lepidossauro, crocodilo e aves. Lembre-se que aqui vão estar os dinossauros, né? Então, esse grande grupo, sim, quando eu incluo isso aqui na análise genética, forma um agrupamento natural. Por que, professor, isso? Porque todos esses grupos que estão em azul aqui, ó, que são a miniota, exceto os mamíferos, mamália, eles também são répteis, grupos de répteis, mas que não são saurópsida, tá? Não estão nesse grande agrupamento aqui, ó. A partir daqui, eles estão aqui por fora, grupinhos de répteis, tá? Não quero aprofundar isso com vocês, eu faço isso para a biologia, tá, gente? Senão dá bolo aí. De novo, eu quero que vocês prestem atenção, é padrão corporal e aquisições evolutivas. É isso para o zootecnista. Aves, né, também descendem do mesmo ancestral comum dos répteis. Então, ok, aves é um agrupamento natural. Mas lembre-se, répteis não, mas saurópsida, o clado, sim, que é o que inclui a maior parte dos répteis e todas as aves. E aí a gente tem aquela divisão de anápsida, sinápsida e diápsida, que tem a ver, eu tenho que falar isso para vocês, que é padrão de fenestração temporal, ossos, buracos que a gente tem nas têmporas, nessa região. Acho que vocês estão me vendo, eu não estou me vendo, eu estou vendo minha apresentação. Aqui, tá? Presta atenção. A anápsida não tem crânio com abertura temporal. Quem são eles, professor? São as tartarugas, como a gente vai ver. Elas só têm a órbita, de onde saem os olhos, e as narinas, buraco aqui e buraco aqui, tá? Não tem lateral. No sinápsida, nosso caso, os mamíferos, crânio com uma abertura, a gente só tem um buraco de um lado e do outro, aqui. E nas cobras, lagartos, serpentes e cobra de duas cabeças, ó, diápsido, dois buracos aqui de cada lado, tá certo? Nas têmporas. Lembrem disso, anápsida, sinápsida, diápsida. Vou colocar lá no Google Forms, tem um dos itens, vai ser a maior parte verdadeiro e falso. Vocês vão ter um trabalhinho, mas eu sei que a pesca a cola vai rolar solta, aí é o problema da ética e da responsabilidade de cada aluno. Eu quero que vocês estudem isso, tá certo, gente? Não é um exercício difícil, é o básico que o zootecnista acha importante, que sabe, padrão corporal, esse tipo de coisa, tá? Então, façam por si mesmos, vai ser tranquilo, provavelmente vão ter 4 partes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tá? E aí verdadeiro e falso ali em cada uma, vocês vão respondendo, vão ter afirmações, prestem atenção que vão ter formulários diferentes, então se colar, vai rodar, vale 2 pontos, podem ser 2 pontos importantes
para alguns de vocês. Queria deixar isso aqui gravado. O anápsida, como eu disse, as tartarugas, jabutis não vão ter aquelas aberturas na têmpora. Os diápsida, como os crocodilos, serpentes, né, lagartos, eles sim vão ter duas aberturas, uma superior e uma inferior nas têmporas, tá? Além da órbita e aqui na ponta, ó, a narina. Isso é um crânio diápsido. Isso é um crânio anápsido. E, por fim, esse é um crânio sinápsido. É o nosso caso de todos os mamíferos. Uma abertura de cada lado na região temporal. Além da órbita, onde estão os olhos, encaixam os olhos, e a narina. As narinas. Esse é um crânio sinápsido que deu origem aos mamíferos. Aqui um resumão, tá? Para répteis, que eu uso lá para o ensino médio, eu gosto de deixar aqui para vocês relembrarem, então tem as características mais importantes, e aí eu vou destacar agora, muito rapidamente, porque a aula, assim, está avançada demais o nosso horário. Eu queria perguntar a vocês se vocês têm aula depois, para a gente usar aí 10 ou 15 minutos, acho que eu precisaria para não correr tanto, gente. Me falem agora aí, o que é que vocês acham? Vocês têm aula depois? Eu queria Não, usar. professor. Então vamos usar esses. Já encerrou a disciplina. Perfeito. Bioquímica com a professora Regina. Perfeito. Vamos usar 10 minutinhos, provavelmente é o meu cálculo aqui, tá certo, gente? Então vamos lá. Vou destacar, como eu dizia, algumas características, né, novidades evolutivas nesse grupo dos répteis, tá? Então eles têm uma pele resistente, seca, revestida de escamas, como vocês estão vendo. Então aquele típico padrão de um lagarto, de uma serpente, tá? Ou aquelas placas do crocodilo, ou aquelas placas grandes dérmicas do jabuti, de uma tartaruga, bem endurecidos. Então vamos com calma para eu explicar isso para vocês. Primeira coisa, essas escamas são formadas de queratina. Queratina é a proteína que a gente tem no cabelo, nas unhas, tá? Então, é uma proteína muito forte que dá resistência e dá impermeabilidade. Professor, o que é isso? É evitar a perda de água. Então, você lava seu cabelo, ele seca relativamente rápido, né? Claro, quanto maior, mais volumoso, mais fios você tem, mais demora. Mas, no geral, seu cabelo seca meio que rapidinho, sim ou não? Mesmo sem passar uma toalha muito, né? Enfim, ou secador, óbvio. Mas ele seca rápido. E isso é devido à queratina, tá? Sua unha também protege aqui sua pele, né? As extremidades dos dedos, né? Com a região sensível, dá essa proteção mecânica, tá? Então, isso já apareceu nos répteis, certo? Guardem essa informação. Agora, o jeitão das escamas vai se modificar um pouco nos grupos. O que eu quero que vocês lembrem agora é que essas escamas estão cobrindo a epiderme e por baixo dela a derme. Então, veja, isso fez com que esses animais percam muito pouca água pela pele, diferente de nós que fica suando. Você sai aqui, né? Estou em Petrolina, Paulistana também é super quente, então no verãozão, sol a pino, a gente parado fica pingando, sim ou não? Tá? Porque a gente não tem essas escamas que os répteis têm, e nem tem as penas das aves, tá? Que é dá um pouco dessa relação. E é importante, por que é importante evitar a perda de água? Para evitar a desidratação, exatamente como na gente. Agora, nós, diferente desses animais que são ectotérmicos, não mantêm a temperatura do corpo, nós e as aves temos um plus, uma vantagem, que a gente é endotérmico. Então a gente tem um sistema, a sintonia entre os nossos sistemas mantém a temperatura do corpo naquele limiar, em torno de 35, 36 graus, né? A gente agora, nesse momento da Covid, você vai entrar nos lugares, o pessoal está com aquele termômetro para medir, para saber se você está com febre, né? Porque a febre é um descontrole dessa homeotermia, dessa endotermia, que é regular a temperatura do corpo num limiar ali, diferente dos répteis, por exemplo, que vai ter uma temperatura mais ou menos como a do ambiente. Então, Matias, você estava preocupado com a reprodução, vou falar já um pouco, sem poder aprofundar, mas tem já a ver com a regulação da temperatura. A maioria das cobras,
Muitos lagartos também são noturnos, não são diurnos. De dia, as cobras e muitos lagartos ficam como? Em cima de uma pedra ou exposto assim num lugar onde o sol bate, porque ele fica se aquecendo, subindo a temperatura do corpo dele para a noite. Essa temperatura ela começa a baixar de acordo com o ambiente. Só que aí ele vai estar quentinho, porque ele passou o dia se aquecendo e ele fica mais ativo à noite para aproveitar essa temperatura e poder ter o seu metabolismo ali para poder caçar, predar, né, uma predação, acasalar, tá? Então tem a ver com a reprodução nesse sentido. Então vão encontrar parceiros sexuais. Então a temperatura é muito importante. As escamas vão ajudar nisso, né? Elas também, a queratina ajuda a aquecer, a manter essa temperatura e evitar a perda de água, ok? Além disso, eles têm cromatóforos. Surge uma novidade que os anfíbios não tinham. Cromatóforos são pigmentos coloridos, né, em células, dá coloridos, possibilidades de coloridos diversos, né? Então, são bichos muito mais coloridos que os anfíbios, e isso tem a ver com mimetismo, com camuflagem. Então, camuflar Ai, deu um branco agora. O camaleão, por exemplo, né, vai fazer muito isso, mas alguns lagartos também vão fazer isso, mimetizar as cores do ambiente. Esses cromatóforos, que são esses pigmentos que estão dentro de células especiais, é que dão esse colorido a essas espécies. Nas serpentes e lagartos tem um processo muito interessante de reposição dessas escamas, né? Então a gente chama de essa muda, a gente chama de equidise. O bicho vai trocar de roupa, tá? Então essas escamas vão ser repostas. No crocodilo, nos crocodilos, jacarés, isso não acontece. Nas tartarugas também não, tá certo, gente? Mas serpente e lagartos, sim, ocorre a equidise, que é a troca de pele. Então novas escamas vão crescendo e vão então sendo repostas. Na tartaruga, as novas camadas de queratina, elas são adicionadas abaixo das antigas. Então, essas escamas, elas vão se modificando, se endurecendo. Então, formam como que placas. Vocês veem as linhas aqui, né, mostrando essa deposição, né, placas, escamas que vão sendo depositadas. Não acontece muda, não acontece equidise. As escamas do jacaré permanecem por toda a vida. Então elas crescem, e na verdade elas crescem continuamente à medida que sofrem desgaste. Quando o animal vai crescendo. A reprodução, no geral, é fecundação interna. A casala tem cópula, tá? Órgãos sexuais que se encaixam. Gametas vão ficar protegidos, assim, dessa forma, da influência do meio externo. Lembre que em anfíbio ainda era fecundação externa. Gametas liberados na água, estavam lá namorando, né? Os dois, e os gametas liberados na água e formam o ovo. Fecundam, formam os ovos, aqueles ovinhos que vocês viram em aumento. São ovíparas, põem ovos. Algumas cobras são vivíparas. O ovo fica dentro do corpo, mais ou menos como a gente, os humanos, os mamíferos. E aí saem os filhotinhos já, pequenininhos, parecendo microadultinhos, né? Já no jeitão dos adultos, são liberados. São raros, tá? No geral, põem os ovos e depois os filhotes nascem, né? Rompem a casca, tá? Fora do corpo da mãe, porém, algumas espécies são vivíparas. Esse espessamento, essa queratinização da pele vai tornar impermeável, né, como eu falei, e a respiração pulmonar, junto com essas escamas impermeáveis de queratina, ajuda a reduzir a perda de água na urina também, tá? Essa respiração pulmonar é um outro mecanismo que ajuda esse processo. Vamos ver as principais classes, ordens, dentro dessa classe repetília dos tetrápoda. A ordem Testudines, né? Então aqui é o cágado, jabuti, as tartarugas. Então a reprodução aqui não há uma fase larval, né? O jovem indivíduo ele tem as mesmas características do adulto, ele basicamente quebra a casca e sai do ovo. Estamos vendo aí um jacarezinho. Os quelônios, né, testudinos, dentro desse grupo, eles são reconhecíveis
a gente não confunde eles por conta do casco, né? Essas escamas em forma de placas. Na verdade, tem uma fusão dessas escamas queratinizadas com a coluna vertebral, que é achatada junto com as costelas. Isso dá uma proteção grande, né, para o animal, além disso, ele retrai a cabeça para o interior da carapaça desse casco, né? Então, isso ajuda a proteção contra, desculpem, predadores. As tartarugas aquáticas respiram por pulmões, não tem parada de brânquia aqui. Por isso que de vez em quando ela tem que subir na coluna d'água, né? Engolfar o ar e excelentes mergulhadoras, né? Com um pouco de oxigênio que ela engolfa na superfície, ela consegue nadar, pescar, acasalar, né? Caçar o seu alimento. É isso. O importante aqui, quando a gente fala de tartaruga, um problema ambiental grave, que é o plástico, o lixo marinho, o plástico que está no mar é confundido. Olha uma sacola plástica aqui nesse canto, e olha aqui um quinidário, uma água-viva, a caravela, né, por exemplo, é a principal fonte de alimento. É o que essa galera mais gosta de comer. Então ela se confunde, come saco plástico e fica entalada, né? Ela morre sufocada, tá? Então é uma ameaça muito grande a esses animais. Vamos olhar agora a ordem Squamata, onde estão serpentes, lagartos e as cobras, né? E as serpentes, lagartos e a cobra de duas cabeças, são os anfisbênios ou anfisbenas. Aqui um exemplo dos maiores lagartos, o dragão de Komodo, maior que o indivíduo, maior que a gente, mais pesado que nós na média. E aqui a cobra de duas cabeças, diferente da cobra cega, esse é um réptil esquamata, que está ali, é parente, primo das serpentes e dos lagartos, diferente da cobra cega, que, como a gente viu, é do grupo dos anfíbios. Esse grupinho dos lepidossauro, onde estão os lagartos, né? Então, o corpo coberto por escama, relativamente impermeável à água, e essa camada externa da epiderme é trocada regularmente. Os lepidossauro, então, deixei aqui a cladograma, né, a filogenia deles, então veja, cobra de duas cabeças, os lagartinhos mais primitivos, o gênero Sphenodon, por exemplo, e os lagartos e serpentes aqui, esses dois aqui, né, Squamata, e junto com esse outro grupinho, Lepidossauro. Os Archosaura, onde estão crocodilos, os dinossauros e as aves. Tudo isso está naquela grande divisão que fala dos buracos nas têmporas, as aberturas, sinápida mamífero, anápsa, tartaruga, jabuti, cágado, e aqui todos esses aqui de ápsida, inclusive as aves, os dinossauros, tá? E aqui o crâniozinho. Eu gosto muito dessa imagem, que ela vai colocar vocês de cara pro gol, usem ela, tá? Vou usar uma das assertivas lá. Estou terminando de montar o formuláriozinho, vocês vão precisar dela para responder. Aqui está bem na mão, porque você está vendo os pontos, né, onde surgem diápsido, sinápsido e anápsidos, tá? Gente, tem curiosidades, por exemplo, os répteis, o sucesso, eles ocupam, sei lá, desertos, florestas, né, os diferentes ambientes terrestres, eles vivem muito tempo. Então, esse garoto aqui foi pai aos 111 anos. A namoradinha, a esposa dele tinha 80 anos na época, eles conseguiram namorar, fazer a ousadia, colocar 12 ovos. 11 ovos nasceram os filhotes, né? Então, a taxa de fecundidade grande, importante, né? Então, veja essa curiosidade. É o tuatara, um verdadeiro fóssil vivo. Eles tinham câncer, tumor, detalhe, eram doentes e ainda conseguiam, né? Velho, ela com 80, ele com 111, fazer filhotes e ter essa alta taxa de fecundidade de 12 ovos, 11 nasceram os filhotes. Dentro ainda da ordem Squamata, agora vamos falar das cobras e lagartos, aprofundar um pouquinho, tá? Os lagartos é um grupo bem biodiverso, então tem em torno de 5.000 espécies de lagartos diferentes, né? Desde uma lagartixazinha de 3 centímetros, creiam, tá? De comprimento, até um dragão de Komodo, como eu mostrei uma foto para vocês, que tem aí em torno de 3 metros de comprimento e 75 quilos, então bem maior que muitos adultos, né?
eles são animais muito adaptáveis, então estão nos diferentes ambientes, pântanos, desertos, montanhas, né, árvores, são ectotérmicos, assim como todos os répteis, né, então dependem do calor do ambiente externo para regular a temperatura do corpo. Quanto à dieta, podem ser carnívoros, onívoros, comer de tudo, insetívoros, tem alguns que só comem insetos, e alguns são herbívoros, só comem plantas, né, material vegetal. O camaleão aqui, ele tem uma capacidade, né, os olhos, né, que se fixam na presa, e essa aproximação cautelosa, né, essa posição de captura da presa, com uma língua que pode ser projetada, né, para frente, e tem uma superfície muito adesiva, grudenta, pegajosa na ponta da língua, né? Então gruda o inseto e ele retrai, né? E eles basicamente se alimentam assim. Então é uma estratégia de caça muito eficiente, porque lembre-se, ó, esse bicho mimetiza as cores do ambiente, então verde, acinzentado aqui do fundo, né? Do fundo mesmo, o contraste com o ambiente do entorno. As lagartixas, em geral, têm hábito noturno. Falei que existem espécies de 3 centímetros, são muito comuns nas habitações humanas, né? Gente, não mata as bichinhas. É a briba, a lagartixa, lá em casa a gente chamava briba, né? Eu também morei muito tempo na roça. Come de tudo: aranha, gafanhoto, cupim, barata, grilo, mariposa, mosquitos, formigas. Então, mosquito, por exemplo, faz um controle bacana, né, de vetores de doença, inclusive, fora que eles agoniam nossa vida, né? Professor, haja lagartixa para matar as muriçoca vou falar de Petrolina, que é porque eu conheço, né? Juazeiro, pior ainda. Mas é importante, né? Não matem esses animais, eles têm uma importância ecológica muito grande, porque eles predam, comem de tudo, né? São carnívoros vorazes, inclusive aranha marrom, viúva negra, uma galera aqui de aracnídeo de interesse médico, tá? Elas são capazes de caminhar pelas paredes devido a essas papilas adesivas, né? Podem caminhar de cabeça para baixo, né, em superfície vertical, então no teto, né, devido a essa estrutura nas patas. E tem autotomia caudal. Comer um passarinho na casa de uma amiga, fantástico, hein? Essa daí é dinossauro. Elas têm a autotomia caudal. Isso é uma estratégia evolutiva contra predadores, né? Então ela se autoamputa. Um churel, Matias sabe da história. Ela, quando vê que vai ser comida, então algum predador segura na cauda dela, ela vai se automutilar na região da cauda e nas tuataras, em vários lagartos isso acontece, tá? Então contrai os músculos da cauda, flexiona e inicia a separação. O centro das vértebras, da coluna vertebral, se rompe e os músculos caudais também se separam. E isso é uma estratégia de fuga contra predadores. Depois isso vai crescer, regenerar, tá? Então é uma característica bem importante, né? A autotomia caudal. Essa cauda, mesmo fora do corpo, ela fica se agitando, né? Estremecendo. E isso distrai a atenção do predador, porque ele pensa que o bicho está vivo ainda. Principalmente predadores que não enxergam muito bem, né? E depois regenera, tá, gente? Ela vai sair aí pela natureza e vai regenerar. Nessa região, não é um osso exatamente, é uma cartilagem, como no tubarão, nas raias, tá? Então não é bem um osso, é uma cartilagem, como isso aqui da nossa venta, a venta, professor, nossas narinas, tá? Professor, Diga, Matias. quando ela perde uma cauda, se o predador não chegar a comer e ela encontrar de volta, ela Não, cola? colar seria demais, né? A ortopedista é a cirurgiã. Não, não porque ela sai a milhão, ela sai picada, como a gente diz na Bahia, ela se pica. Ela, meu Deus, vou morrer! Então ela não quer ver a caldinha mais, nem vai voltar ali, entendeu? Com medo do cabra tá ali já esperando. Né? A natureza é esperta, estou brincando assim, mas é o processo evolutivo, a sabedoria, né? Uma sabedoria, uma inteligência, né? Eu diria. O animal ele não vai voltar para aquele lugar onde ele ia se dar muito mal, né?
E sim, aí o predador no máximo come a cauda dela, não tem algum valor nutritivo. Mas ele fica triste, né? Porque ele fica salivando que ele queria o principal. Falar das cobras agora, Matias. Você que estava intrigado. As cobras são animais, claro, incríveis, né? Eu poderia passar uma aula inteira, eu gostaria. No presencial eu faço normalmente só de répteis, são 2 encontros. Aí eu começo falando dos lagartos, enfim. Aí eu volto a falar, dou um intervalo, volto a falar das cobras. A gente passa meia hora fazendo essa parte da aula. Então é muito. Claro, porque no presencial vocês fazem perguntas e eu gosto, né? Ou a gente está ali no laboratório fazendo uma parte prática, olhando o bicho, né? Vocês ficam super curiosos, que é olhar na lupa, né? Que enfim. É uma parte massa, né? Então é muito intrigante realmente esse grupo das serpentes. Porém, eles têm menos biodiversidade, metade das espécies, mais ou menos, dos lagartos. De novo, o lagarto vai desde um dragão de Komodo, um lagartão que parece uma coisa do tempo dos dinossauros mesmo, e é mais ou menos daquele período. É como se fosse um microdinossauro que continua vivo, e uma lagartixazinha de 3 centímetros, né? Então tem essa variedade de nichos ecológicos, né, de possibilidade de ocupação de hábitats. Nas cobras é mais previsível o jeito, a vida, a biologia delas, tá? Então eu vou falar um pouquinho delas agora, e é claro, é uma parte que eu às vezes dou uma aprofundada, vocês vão ver, tem mais slides, tem mais, mas muitos são imagens, né? E eu vou aproveitar para falar da biologia delas, tá? Então vamos lá, elas têm mais ou menos 3.000 espécies, 2.900, né, atualmente. Tem espécies que têm apenas 10 centímetros de comprimento e tem grandes constrictoras, como a jiboias e a sucuri, que pode ter 12 metros, né, de comprimento. Muitas são terrestres, a maioria é terrestre, mas algumas espécies são aquáticas. Uma coisa que se destaca é o movimento. Elas perdem as patas dos lagartos. Lembrem, são primos. Uma cobra, uma serpente, nada mais é que um lagarto ápode. Ápode quer dizer sem podos, pés. Sem pés, sem patas, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, se perder os pezinhos, ela evolutivamente aprendeu 3 tipos de movimentos diferentes que envolvem muito músculos. Músculos que tem nelas, alguns que tem nos lagartos, mas que eles não utilizam para a locomoção, não são tão desenvolvidos como nas serpentes, porque já que elas perderam as patas, elas tiveram que investir evolutivamente num quarto tipo de movimento, que é o serpentear. Então, os músculos eles fazem contrações e relaxamentos muito rápidos que permitem que a cobra sem patas ela caminhe para frente muito rapidamente em algumas espécies. Então, essa ondulação lateral, o movimento em concertina, ela faz assim, ela vai para frente, tem um grande músculo e ela serpenteia de novo. Então veja, ó, o movimento inicial no meio do corpo, depois ela vai transmitindo essa dobradura para a cauda. Então isso faz ela esticar, ela relaxar esse músculo mediano onde estava o movimento inicial, relaxa. E aí depois, ó, ele vai transmitir na ponta da cabeça. Ela joga a força para a cabeça. Então, basicamente, esse movimento de concertina se dá assim, tá? Aqui é o estágio 1, 2, 3, 4. Além disso, um movimento retilíneo, que é de movimentar, fixar, ela dá uma parada. Então, ela movimenta e dá uma parada, um movimento dá uma parada, isso também ajuda esse movimento de concertina. Isso funciona aqui no movimento em linha reta, nesse estágio 3, tá? Isso aqui acontece aqui no estágio 3. Isso permitiu que serpentes, por exemplo, colonizem desertos, ambiente de areia, né? Então não tem um solo com como que chama isso? Um, Ai, professor, me ajude aí. Como é que chama isso na física? Que é do elevador? Você dá aquela parada e seu corpo ainda meio que está se movendo, ou no avião, né? Subir e descer, para quem viajou sabe disso. Inércia, a inércia, né? Então, as cobras, a inércia ali é menor na areia, na superfície arenosa. O que eu quero dizer? Escorrega fácil. Então, esse conjunto desses 3 movimentos também permitiu que esses répteis sem patas, pense, o que é mais difícil?
para um lagarto ou para uma serpente o ambiente do deserto? Pro lagarto, eu acho. É mais difícil por quê, Matias? A superfície de contato que ele tem com o chão é menor. Toda vez que ele vai tentar caminhar, ele afunda as patas, sim? Isso. Quando ele faz isso, ele gasta mais energia. Não é interessante? Num ambiente que tem pouca comida, olha o nome, deserto, A né? serpente só desliza. Só desliza. E tem uma outra coisa, a serpente ela pode se esconder, cavar galerias, né? Fugir com mais facilidade, né? Ela é mais retilínea, delgada, não tem as patas, não tem obstáculo, né? Tem menos obstáculo que um lagarto, ela pode ser fossorial, por isso que existem as cobras de duas cabeças, que basicamente vivem enterradas, vivem no solo como um grande minhocão, né? No solo, no subsolo ali, tá? São fossoriais, né? Esse hábito de escavar galerias, se proteger também do calor de dia. E aí sim, a imensa maioria são noturnas no deserto. Elas vão sair para caçar à noite, tá? Professor caça de dia, caça. Quando a fome bate, quando ela está com déficit né, metabólico, déficit calórico, ela vai sair também de dia. Passou um bichinho ali, ela vai, como a gente vai ver, elas têm instrumentos para detectar longe, o infravermelho, temperatura, né, corporal de aves e mamíferos, pequenos roedores, especialmente ratinhos, né, tá? Então, isso deu uma baita evolução para as cobras. O que é que também apareceu de novidade? A audição. Escutam muito melhor que os répteis. Elas têm um ouvido externo e também têm um ouvido interno, tá? Assim como a gente. Claro que não com a estrutura e com a curácia, né? Com a acuidade do nosso, tá? Embora dentro de um espectro de baixa frequência, aí de 100 a 700 Hz, mas ainda assim ela é maior que os lagartos. A visão também. Elas, apesar de não ter pálpebra móvel, como a gente, tá? Assim, elas também não enxergam detalhes, elas não veem um objeto parado e nada para elas é a mesma coisa. Agora, se mexeu, elas têm sensibilidade ao movimento. Então, são sensíveis ao movimento. Se você encontrou uma cobra, não pisou nela, não teve contato com ela, pare ou faça movimentos muito lentos. Quem vai fazer isso, né, professor? A gente quer correr, correr a milhão. Pois é, nessa de tomar o susto e dar o pinote, ela vê um movimento rápido e ela vai ali, tá? Aí ela te detecta. Então saia de fininho, certo? Saia de fininho. Olfato também. Essa língua tá para fora aqui não é à toa, tá? Então tem uma língua bífida, bem desenvolvida e órgãos de Jacobson, que é uma novidade evolutiva que aparece nas serpentes, especialmente as serpentes venenosas. Vamos ver como que é isso. Bom, essa língua bífida, ela é partida em duas, então as extremidades estão bem separadas. Isso serve para captar odores, partículas odoríferas no ambiente. Na aula de campo, que a gente faria aí na Caatinga, é claro que assim, professor, a gente vai ver os répteis, vamos ver alguns, mas uma cobra mesmo, né? É mais difícil de enxergar. O fato é, eu digo logo, meninas, meninos, não ponham perfume, não bora muito cheiroso para Caatinga, porque os bichos, os répteis, especialmente as cobras, elas sentem o cheiro. Tá? O cheiro, sim, é muito apurado nelas. Então, tudo que é cheiro diferente, ela vai captar pela língua e levar essas moléculas de perfume, de fragrância, de odores, para o órgão de Jacobson. A língua, então, é retraída e esses estímulos químicos são transferidos para o órgão vomeronasal, que é o órgão de Jacobson. Jacobson é o nome do cara que descreveu, estudou isso de forma brilhante, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A fosseta loreal, né, que fica, então, o órgão de Jacobson, ele está por dentro, assim, do crânio, né, mais ou menos ali abaixo, entre o olho e essa fosseta loreal. A fosseta loreal é outra aquisição evolutiva muito importante, porque detecta o infravermelho. Então, animais de sangue quente, endotérmicos, homeotérmicos, como aves e mamíferos, especialmente roedores, as cobras vão enxergar assim, ó, no escuro, inclusive, porque a fosseta loreal é sensível, ela responde à radiação de ondas longas do infravermelho.
sabe câmera, sabe, pronto, o Big Brother de noite, quando você vê uma imagem noturna, eu lembro que eu cheguei a usar câmeras que tinham essa função do infravermelho. À noite você enxerga as coisas em preto e branco, tons de acinzentado. Sabem do que eu estou falando, né? Então, basicamente, as cobras têm esse poder. Então, por isso, elas caçam muito à noite, né? As presas estão mais distraídas. Então, aves e mamíferos não enxergam bem à noite, né? Já as cobras enxergam super bem, porque elas têm essa fosseta loreal entre a narina e o olho. Aqui onde eu estou passando o mouse agora, tá? Fosseta loreal entre a narina e o olho. Cascavéis, jararaca, surucucu, todas vão ter essa estrutura que é um órgão sensível ao calor. E especializações predatórias. Quando não tem peçonha, veneno, ela vai fazer constricção, vai dar aquele abraço apertado, então permite que ela segure presas grandes, né? Então a constricção é uma característica de jiboias e pítons. Ela presa morre por sufocamento. E aí tem essa grande classificação em animais peçonhentos e venenosos. Cuidado, peçonhento é abelha, raia, serpente, aranha, escorpião. Por quê? Porque tem glândula de veneno que se comunica, tem uma comunicação, um canal, ou com dentes ocos, é o caso das serpentes, ou ferrão, como na abelha, ou aguilhão, como no telson, que vocês estudaram os artrópodes, do escorpião, tá? Por onde passa o veneno. Animais venenosos é, por exemplo, um peixe baiacu, né? Que você come ele é venenoso, ou uma compressão, um sapo que tenha glândulas de veneno, ou uma taturana, né? Por contato, uma caranguejeira, tá? Aquelas cerdas, aqueles pelinhos que não são pelos, né? São cerdas, você tem um contato, dá aquela irritação, aquilo é um veneno, tá? Então, nas serpentes peçonhentas, a maior parte dos acidentes é com serpentes que tem a presa aqui na frente, tá? Então, guardem essa informação. É por aqui que tem um orifício de inoculação do veneno, a glândula tá aqui no fundo da boca, tá? Mais ou menos nessa região da cabeça. E aqui o ducto da peçonha que vai sair pelo dente. A fosseta loreal, de novo, é esse buraquinho, essa estrutura entre a narina e os olhos, e a glândula de Jacobson está aqui por baixo, conectando, né, um órgão conectado com a língua, que vai sentir os cheiros, né, os odores. E aí temos a divisão das serpentes peçonhentas em opistóglifas, quando a presa está aqui nesse canto da boca, áglifa, quando não tem um dentinho mesmo especial na inoculação de veneno, proteróglifa, aqui próximo à narina, mas embaixo da fosseta, ou então bem aqui, ó, na ponta da cabeça, como as espécies solenóglifas, onde as presas inoculadoras tornam-se, né, eretas, elas fazem assim através de um movimento cranial, tá? É o caso aqui da jararaca, cascavel, proteróglifas, né? Então, as najas e corais verdadeiras, o dentinho tá aqui assim, ó, mais para trás, tá? Então, as presas estão na parte anterior do maxilar superior e elas têm um canal, sim, para passagem da peçonha, só que é mais difícil, né? Acontecer o acidente. Embora seja mais venenosa no Brasil, as corais, né? São várias espécies, elas têm menos acidentes, porque ela tem que te morder de verdade. É muito raro, a boca é menor, tá? Então você precisa realmente dar mole, né, para ter um acidente com coral, tá? Elas também permanecem eretas, porém são curtinhas, além de estar mais recuada, né? Elas são mais curtinhas. Isso dificulta a inoculação de veneno. A naja, a mesma coisa, é bem venenosa, mas ela tem essa condição. Serpentes proteróglifas. Aqui, diferença entre coral verdadeira e falsa. Eu poderia passar 10 minutos aqui explicando essa situação toda. Deixei aqui para vocês, tá, gente? Então, cuidado, isso é muito complicado, de fato, negocinho de o anel ser completo, de não ser o padrãozinho de cores. Cuidado, é muito, porque tem muitas que não são, a maioria não é venenosa das corais, tá? Essa cor de vermelho com amarelo perto não condiz, é um ditado popular, né, comum e que não condiz à realidade.
tá? Elas são, essa coloração vibrante é aposematismo, né? A gente chama isso na natureza. Coloração aposemática, isso é sinal de alerta. Em anfíbios é muito comum. Sapinhos venenosos, pererecas venenosas, todas são muito coloridas. Então, bichinhos muito coloridos, né, normalmente são venenosos. Professor, joaninha, não, joaninha é inseto, né? Eu estou falando dos répteis, é uma regra, tá? Então, nos répteis, se eles são bem coloridos, são os mais venenosos. Em geral, biologia tem sempre exceções. Dê uma olhada nessa coisa da cobra venenosa, das verdadeiras e falsas, das corais. Agora, as solenóglifas, essas são as que têm acidente ofídico mais importante. Na cascavel tem um guizo, né? Um chocalho na ponta. São bem importantes, né? A jararaca e como é que pico de jaca, né? Então, solenóglifas são aquelas mesmo que têm fosseta de verdade, a presa bem dianteira, então são grandes, né, as presas, injeta a peçonha profundamente, tá? Então elas são bem importantes do ponto de vista da saúde, cascavel, jararaca, surucucu, pico de jaca, é, os acidentes mais importantes. Aqui nomes de diferentes soro, né? O soro antiofídico é o único antídoto, né? Remédio de verdade comprovado. Então, é formado por anticorpos, né? O principal objetivo é neutralizar o veneno que se encontra no sangue, antibotrópico para jararaca, anticrotálico para cascavel, antilaquético para surucucu, antielapídico para coral e assim por diante. Cada cobra tem o seu soro específico, né? Os cavalos normalmente estão envolvidos no processo de fabricar essas vacinas, esse soro, perdão, ele compõe então o antígeno do veneno, né? E aí o cavalo produz o anticorpo, né? Mais ou menos em 15 dias, e aí faz a extração aqui, por exemplo, do veneno da serpente, inocula, e depois os anticorpos contra o veneno são tirados, né, do cavalo, e essa parte líquida do sangue é o soro, né? O plasma é purificado, mais ou menos 16 litros de sangue são colhidos para fazer um soro. Então usa bastante os cavalinhos aí para isso, né? Reprodução, Matias, falar um pouquinho mais aqui. Então a maioria das serpentes, como eu disse, são ovíparas. O desenvolvimento ocorre fora do corpo da fêmea e é sustentado inteiramente pelo vitelo que está ali no embrião, né, no interior do ovo, esse ovo com casca, tá? A casca é diferente da casca das aves, mas é uma casca. Porém, poucas serpentes elas são vivíparas, ou seja, os ovos são retidos ali no oviduto das fêmeas, né? E o desenvolvimento é sustentado pela transferência de nutrientes direto da mãe para o embrião e sai as cobrinhas, os filhotinhos, tá? Várias, além do veneno, gente, da peçonha, né? Chamar assim. Existem várias outras estratégias defensivas nas serpentes. Eu queria destacar aqui, por exemplo, uma cascavel balançar a cauda. Então, ela já te viu, ela já armou o bote aqui. Então, cuidado, né? Nessa condição aqui, realmente ela já está para o ataque. Ou, como eu disse, a coloração aposemática das corais, né? Uma coloração de advertência. Ou a camuflagem. A cobra, as jararacas fazem muito isso. Ficam no folhiço, né? Ali do solo, olha a cabeça dela aqui, então ficam camufladas. Achatar lateralmente, então achata o corpo assim, perdão, assim, tá? Lateralmente, ou achatar assim, né? Dorso-ventralmente, são estratégias de defesa. Por fim, dentro dos esquamata, né, a gente tem a ordem anfisbênia, do grego anfi, duplo, bênia, caminhar. Então, a capacidade de movimentar-se para frente e para trás com a mesma facilidade. E aí tem o nome duas cabeças, mas ela só tem uma cabeça, e aqui é a cauda, tá? É que lembra uma cabeça, e por causa disso dela se mexer, né? Claro, ela é fossorial, ela fica no solo como as minhocas. Então ela entra, para sair é fácil para ela, porque a cauda serve de cabeça também. Ela volta assim, tá? De boa, isso é fantástico, né? Uma aquisição fantástica pro hábito de vida, né, fossorial. Anéis que envolvem a circunferência do corpo e o crânio utilizado na construção, bem duro, né, utilizado na construção de túneis
e uma constituição bem rígida. Por fim, a classe Reptilia, os crocodilos, a ordem crocodilos. Tem uma outra ordem ainda das tuatárias, eu deixei por último. Aqui nos crocodilos a gente tem 3 grandes grupos. Olha esse bichão aqui na África, no Nilo, né? Então a região do Nilo realmente tem esses crocodilos gigantes, né? Então a galera aí exibindo ele, né? Depois de matar, tadinho. E eles são divididos nesses 3 grupos: os aligatorídeos, né, apenas os dentes superiores são visíveis quando fecha a boca, ou os crocodílios, né, pode ser crocodilídeos, é o crocodilo do Nilo ali, grandão que a gente viu, pode ver o dente superior e inferior quando fecha a boca, tá? E os gavialídeos, esses são piscícolas, né, são bem aquáticos mesmo, quando fecha a boca, a maioria dos dentes são visíveis, né, eles são assim, fininhos, eles comem principalmente peixes, tá? Gavialídeos. E a última ordem, a Rhincocéfalia, são as tuatárias, é um fóssil vivo, esse gênero aqui, Sphenodon sp, um fóssil vivo dos répteis. Deixa uma colinha aqui, ó, Matias. A divisão em ovíparas, ovovivíparas e vivíparas, tá? Então, ovos de tartaruga, ovíparas, ovos de jacaré e ovos de cobra, já eclodindo aqui, por exemplo, e saindo os filhotes, né, inteiros, tá? Nas vivíparas sai a cobrinha mesmo, assim, mas de dentro do corpo, né? O que seria o ovo está no oviduto da fêmea. A fecundação interna, então, as cobras têm um hemipênis e a cloaca. Então, isso aqui encaixa, tá? Na cloaca. É o pênis que é duplo. É como 2 pênis desajeitados, né? Muito estranho, bizarro. E o desenvolvimento é direto, né? São ovíparos em geral, como a gente viu. O sistema excretor aqui é o ácido úrico, assim como nas aves. Em nós, nos mamíferos, a ureia. E nos peixes e girinos, nos anfíbios, a amônia. A amônia é bem tóxico, perdão. A ureia é menos tóxico e o ácido úrico é o menos tóxico de todos, tá? Então a ureia dos mamíferos aqui está no meio aí, nível de toxicidade. O ácido úrico é menos. Porém, répteis e aves têm mais independência da água, né? Excretar ácido úrico faz com que você tenha menos dependência da água, por isso que elas habitam desertos de boa, né? Já os mamíferos estão no meio termo, e quem excreta amônia, caso dos peixes e dos girinos dos anfíbios, claro, depende da água, porém é mais tóxico esse produto. Aqui comparando peixes, anfíbios, répteis e aves quanto ao sistema circulatório, tá? Ajuda aí a vocês fazerem o trabalhinho de vocês. Eu falei anteriormente nos peixes, né? Basicamente segue aquele, nos anfíbios, perdão, basicamente segue aquele esquema, exceto que, só para destacar, mas eu vou falar em aves e mamíferos, né? A gente tem 2 átrios e 2 ventrílocos, tá? Em répteis e anfíbios, ó, lembrar que tem um ventrículo apenas onde ocorre a mistura de oxigênio e gás carbônico. Aqui, perdão, sangue arterial sempre em vermelho, sangue venoso sempre em azul. Vermelho com oxigênio, azul com gás carbônico. Desse clado, arcossáurea, onde estão crocodilos, aves e os dinossauros. E aí, dentro de um grupinho desses, surgem os birds, né, as aves, os terópodas, tá? Vou falar deles agora. Mas todo mundo aqui, ó, a partir desse ponto, todos são dinossauros. Então, veja, as aves, elas de fato, numa análise filogenética de DNA mesmo, mostra, comprova que os dinossauros, né, são os parentes diretos, compartilham ancestral comum com as aves. Ó, os crocodilos aqui fora, ó, também são ancestrais, né? Então, do grupão aqui dos crocodilos originam todos os dinossauros e depois as aves. Lembrem disso. Aqui alguns exemplos de dinossauros, tá? Muitos deles aqui, território brasileiro. Pessoal, eu postei aí a semana passada. Poxa, é um site muito bacana. Estou encerrando esse bloco e a gente vai gravar só um pedacinho agora de aves e mamíferos, tá, gente? Eu apaguei, mas está lá na turma de vocês, Filotaxa, Paleozoo Brasil. Aqui, ó. Entrem nesse site, vocês vão babar. Ô, Matias, você que é bem curioso, as meninas também.
Acho que sim. Estou falando você porque eu te conheço mais. Você clica aqui, ó, ciências, cadê? Sobre About. Isso. Vai entrar aqui num lugar onde vocês vão ver os dinossauros aí do Piauí, da região aí de vocês. Tempo, size. Navegue nesse Paleozoo Brasil, tá? Deixei aí gravado. Mas tá aqui, ó, dentro da unidade 3 em material de apoio. Paleozoo Brasil. Eu ia fazer uma atividade com isso. Poderia fazer, mas é melhor fazer um Google Forms e abranger melhor o conteúdo, tá? Encerrando aqui, gente, ó. Então, de novo, as aves, parentes direto aqui do Archaeopteryx, tá? Esse bicho. Aves, na verdade, as aves de hoje são dinossauros existentes, né? São os dinossauros que sobraram. Olha ele como era, né? O Archaeopteryx tinha já penas e garras na ponta das asas, vejam. Modificadas, então, a reminiscência da condição de réptil. Aqui um fóssil, né, de 1861, fóssil calcário, com penas ainda, reparem, preservadas. Não confundir com pterodáctilo, né, que é quase um crocodilo mesmo, certo? Deixei um resuminho aqui, mapinha mental lá dos meninos do médio, sobre os répteis. E vamos agora para a parte final, tá, gente? Vou só parar a gravação para não ficar gigante e não saiam daí. Não saiam.